Fala pessoal, sejam muito bem-vindos para mais uma aula. E pessoal, na aula de hoje a gente vai falar sobre os principais conceitos e terminologias do OCI, tá? Que é o Oracle Cloud Infrastructure, tá? No caso, parte 1, tá? Porque como são muitos conceitos e terminologias para a gente poder abordar, para não ficar uma aula muito cansativa e complicada de vocês absorverem o conteúdo, tá? Eu dividi em parte 1 e parte 2, tá? Então, nessa aula a gente vai passar a parte 1, falando aí dos principais conceitos e terminologias do OCI, tá? E aí é o seguinte, pessoal, a gente sabe que a cloud, né, já é uma realidade no mercado, a cloud veio para ficar, tá? E quando a gente fala de banco de dados Oracle, na cloud a gente fala principalmente aí do OCI, que é o Oracle Cloud Infrastructure, tá? Então é muito importante, você que trabalha aí com banco de dados Oracle, que você aprenda, que você domine, tá, o OCI, que é a solução de cloud computer da Oracle, tá? Para que se, por exemplo, houver a necessidade aí de você participar de um projeto de migração, né? Muitas empresas hoje, né, já estão aderindo à cloud. A maioria das empresas ainda está em on-premise, tá? Que é um ambiente local. Mas muitas empresas já estão aderindo à cloud, tá? Então você que, por exemplo, já é um DBA, que já atua no mercado, se surgir, por exemplo, um projeto para poder migrar os bancos de dados para cloud, é muito importante que você aprenda, que você saiba, que você domine a cloud para você conseguir realizar essa migração. E você que está entrando no mercado agora, que ainda não é DBA, mas que pretende trabalhar aí com banco de dados Oracle, também é muito importante que você domine, que você aprenda, né, cloud, principalmente o OCI, quando a gente fala de banco de dados Oracle, tá? Para você não ficar defasado em relação a outros profissionais, né? O DBA de 5 a 10 anos atrás não é o mesmo DBA de hoje e muitas empresas já estão começando a cobrar, né, conhecimento no OCI, que é a solução de cloud computer da Oracle, tá bom? Então, mas antes da gente começar, pessoal, antes da gente começar a colocar a mão na massa, criar uma instância, né, acessar a nossa instância, criar um compartimento, antes da gente querer correr, a gente primeiro precisa andar, né? Então, antes da gente começar a colocar a mão na massa, eu preciso primeiro te falar um pouquinho dos conceitos e terminologias, porque quando a gente chegar lá no dashboard, eu vou mostrar um pouquinho do dashboard hoje na prática, né? Simplesmente eu poderia te mostrar como criar uma instância, por exemplo, né? Como criar um banco de dados, acessar essa instância, mas eu não vou te falar os conceitos e terminologias, você não vai entender, você simplesmente vai aprender, mas não vai saber o que você está fazendo. É basicamente uma analogia que eu fiz, né, no início lá do nosso curso, né? Eu posso te ensinar a criar, por exemplo, uma table space. Então você vai aprender como criar uma table space. Mas você sabe o que é uma table space? O que é uma table space, tá? Então eu preciso primeiro te explicar o que é uma table space, para depois te mostrar como que faz a criação. E a mesma coisa se aplica na cloud, tá? Então, pessoal, dei essa pequena introdução, falando um pouquinho, tá? Essa vai ser uma aula conceitual mesclada com prática, tá? Então, vamos lá. Vamos falar um pouquinho, então, dos principais conceitos e terminologias do OCI. Pessoal, então para a gente começar, tá? Uma terminologia que a gente vai escutar muito quando a gente estiver trabalhando aí com o OCI é o que a gente chama de tenancy, tá? Tenancy é uma coisa que a gente vai ouvir bastante, tá? Mas o que é o tenancy, né? O que significa essa terminologia? Pessoal, o tenancy basicamente, tá? É um espaço, é uma partição no OCI, tá? Que é criada, né, para você poder gerenciar e organizar os seus recursos dentro do Oracle Cloud Infrastructure, tá? Quando você cria a sua conta no OCI, tá? A Oracle, ela vai criar, ela vai disponibilizar uma partição para você no OCI para você poder organizar e gerenciar os seus recursos, tá? O seu tenancy, tá? Geralmente ele tem o mesmo nome que a sua conta da cloud, tá? Então, quando você criar a sua conta da cloud, por exemplo, você cria lá, coloca o nome Felipe Brito. O seu tenancy, ele vai ter o mesmo nome da sua conta cloud, tá? Então, o seu tenancy, por exemplo, vai se chamar Felipe Brito, que é o meu caso, né, da minha conta cloud, meu tenancy vai se chamar Felipe Brito, tá? Mas um ponto importante é que mesmo você tendo o seu tenancy com o mesmo nome da sua conta cloud, né, eles têm IDs diferentes, eles têm o que a gente chama de OCIDs diferentes, que é uma outra terminologia que eu já vou falar para vocês, que são IDs específicos, né, para cada recurso na cloud, tá bom? Então, pessoal, o tenancy é basicamente para isso, tá? O tenancy é isso, né? Ele é um espaço no OCI para você gerenciar e organizar os seus recursos. E sempre que você for fazer um login no OCI, na cloud, né, você precisa especificar o seu tenancy, tá? Para a cloud saber que para a Oracle saber que é você e para ela entrar certinho lá no seu espaço, na sua partição com os seus recursos, tá bom? Vou mostrar um pouquinho disso para vocês então. Vamos lá para o nosso browser para poder mostrar essa questão de tenancy e mostrar também onde que a gente consegue ter um pouquinho mais de detalhes do nosso tenancy lá no dashboard do OCI. Então, beleza, pessoal. Já aqui na tela de login, né, para a gente poder acessar aí o Oracle Cloud Infrastructure, ó, um pouco mais abaixo aqui, eu tenho, né,
o nome do meu tenant, tá? Então o nome do meu tenant é Felipe Brito, tá? Eu poderia fazer a alteração aqui, né? Poderia colocar um outro tenant aqui para poder logar, tá? Como eu falei para vocês, cada um tem o seu tenant específico aí quando você cria a sua conta na cloud, né? E o meu é Felipe Brito, então a Oracle vai saber que sou eu e vai acessar o meu espaço dentro do OCI com os meus recursos, tá? Sempre que a gente for acessar, nós temos que passar aqui o nome, como eu falei para vocês, e daí ó, a gente clica aqui em continuar, vai abrir uma tela de login agora para a gente logar no OCI, né? Então vocês podem ver aqui, ó, Felipe Brito, o nome do meu tenant, e agora eu vou colocar o meu e-mail e minha senha para poder acessar o OCI e eu já vou cair na tela inicial do Oracle Cloud Infrastructure. Então beleza, pessoal, olha só, já fiz o acesso, tá? E essa daqui é a tela inicial do Oracle Cloud Infrastructure, tá? E aí é o seguinte, pessoal, tem muita coisa aqui pra gente falar, vamos por parte, vamos por com calma, tá? Se a gente clicar aqui, ó, aqui nesse íconezinho aqui, Profile, ó, eu consigo saber aqui qual é o tenant que eu estou logado. Então, olha só, eu estou logado no tenant correto, tá? Que é Felipe Brito, tá bom? E a gente também consegue ter um pouco mais de informação, um pouco mais de detalhes sobre o nosso tenant, vindo aqui, ó. A gente pode clicar nessas três barrinhas aqui, desce aqui até o final, clica aqui em Administration, ó, e a gente tem aqui o nosso tenant, tá? Detalhes sobre o nosso tenant, tá? E olha só, pessoal, eu tenho aqui algumas informações adicionais, tá? Como, por exemplo, o OCID do meu tenant, tá? Já vou falar para vocês o que significa isso daqui, é uma outra terminologia muito importante aí também, que a gente vai aprender na aula de hoje. Eu tenho aqui, por exemplo, o meu nome, eu tenho aqui a questão de retenção, eu tenho aqui, ó, a minha região, é uma outra terminologia, um outro conceito, na verdade, que nós vamos falar também na aula de hoje, como vocês podem ver, é Brasil, São Paulo. Tem aqui o CSI Number, que é um número do My Oracle Support, quando você cria, você tem esse número também, você cria sua conta cloud, você tem esse número, né? Tem aqui a informação, por exemplo, do meu compartment, uma outra terminologia também muito importante que nós vamos falar na aula de hoje. Então assim, pessoal, nós conseguimos ter um pouco mais de detalhes aí sobre o nosso tenant, tá? Então, ficou entendido o que é tenant? Bora partir para a próxima terminologia. Beleza, pessoal, voltando aqui então para o nosso PTT, a próxima terminologia que eu quero falar para você, o próximo termo, é o OCID, que foi o que a gente acabou de ver lá no nosso tenant, tá? Pessoal, cada recurso no Oracle Cloud Infrastructure vai ter um ID exclusivo, tá? Que é chamado de OCID, né? Que significa Oracle Cloud Identifier, tá? Então é o seguinte, pessoal, cada recurso, por exemplo, o meu tenant, ele vai ter um OCID específico. Se eu criar uma instância, vai ter um OCID específico. Se eu criar uma VCN, que é Virtual Cloud Network, vai ter um OCID específico, tá? É um ID exclusivo para cada recurso dentro do OCI, tá? E esse OCID ele pode ser usado para uma série de coisas. Por exemplo, quando você vai abrir um suporte, você precisa de um suporte da Oracle para Cloud, né? Você precisa lá passar o OCID específico do recurso que você quer suporte, né? Eu deixei aqui até, ó, um link, né? Se vocês quiserem saber um pouco mais sobre essa questão de suporte, vocês vão ver lá que é necessário você ter o OCID desse recurso, passar, né, em muitos casos, o OCID desse recurso. Então, é um ID exclusivo, ID importante, obviamente, você precisa decidir, como eu acabei de falar, para poder fazer uma série de coisas, inclusive aí, abrir suporte na Oracle. Beleza? Não vou voltar lá pro nosso dashboard, já mostrei para vocês lá onde fica o OCID. Cada recurso vai ter o seu OCID, você vai conseguir encontrar isso em cada recurso, tá? Bora passar para a próxima terminologia. Pessoal, uma outra terminologia muito importante, tá? É a questão de compartments, tá? O que a gente chama de compartimentos. Pessoal, o compartimento, tá? Ele pode ser entendido como um grupo lógico, tá? E ele é uma coleção de recursos, né? Que nós vamos ter dentro do OCI, tá? Que pode ser, por exemplo, uma instância, uma VCN, volumes em blocos, tá? E é basicamente o seguinte, quando a gente cria, né, uma conta no OCI, nós já temos um compartimento root, tá? Que é aquele que a gente viu lá, inclusive no nosso tenant. O meu é Felipe Brito root, tá? Não é recomendado que você coloque nenhum tipo de recurso lá dentro, tá? Para isso você precisa criar outros compartimentos para você poder conseguir isolar esses recursos dentro do OCI. Então você pode, por exemplo, criar compartimentos de desenvolvimento, de homologação, de produção. Então a gente pode, por exemplo, criar um dev compartment, um prod compartment, um home compartment, né? E a gente fazer o isolamento de recursos dentro desse compartimento. Então, por exemplo, eu posso ter uma instância de desenvolvimento
desenvolvimento, eu posso ter uma instância de produção, eu posso ter uma instância de homologação, né? Então a gente consegue isolar esses recursos dentro de compartimento para não ficar uma confusão imensa lá. E é boas práticas você fazer de fato o isolamento desses recursos dentro dos compartimentos, beleza? Então já aqui no nosso OCI, pessoal, eu vou mostrar um pouquinho então dos compartimentos para vocês, tá? Se a gente quiser criar um compartimento, tá? A gente pode vir aqui, ó, Identified, tá? Compartment, tá? Olha só, aqui, ó, em Identified Compartments, a gente consegue criar compartimentos dentro do OCI. Como vocês podem ver aqui, ó, eu já tenho aqui o meu compartimento root, né? E tenho aqui, por exemplo, ó, esse dev compartments, né? Que foi um compartimento que eu criei para desenvolvimento. Eu tenho um outro aqui, ó, que é prod compartments, que foi um outro compartimento que eu criei, né, para produção. E olha só que interessante, cada um desses compartimentos tem o seu OCI específico, tá? Olha só, porque eu estou colocando o mouse aqui, ele está aparecendo. Mas olha só, cada compartimento desse tem o seu OCI específico, tá? Se a gente quiser criar, por exemplo, um outro compartimento, a gente pode colocar aqui, ó, Home Compartment, né? Colocar aqui uma descrição, compartimento de homologação, né? Aqui o compartimento parênteses, a gente pode deixar o root, é normal a gente deixar como parent, né, para os outros compartimentos ficarem embaixo do root, né? Aqui a gente poderia colocar uma tag para poder fazer uma melhor organização e a gente pode criar aqui um outro compartment, tá? E olha só, criamos aqui um compartimento de homologação. Sempre que você for criar um recurso, né, você pode especificar onde esse recurso vai, em qual compartimento esse recurso vai ser criado. Por exemplo, se eu for criar uma instância aqui, né? Compute instância, né? Então aqui, ó, se eu clicar aqui em Create Instância, por exemplo, olha só. Eu posso especificar em qual compartimento essa minha instância vai ser criada. Então eu tenho aqui, ó, o dev, o home, o prod, né? Então eu posso especificar, por exemplo, que eu vou criar aqui uma instância de produção ou uma instância de desenvolvimento, tá? Isso é bem interessante. Uma outra coisa bem legal, pessoal, é que a gente consegue verificar aqui, ó, em Governance, né, Compartment Explorer, né, a gente consegue verificar em cada compartimento, né, quais são os recursos desse compartimento. Então, olha só, se eu clicar aqui em Dev, Home e Prod, eu não vou ter nada, porque eu simplesmente criei e não aloquei nenhum recurso dentro desses compartimentos. Mas aqui no root, não é recomendado colocar no root, tá? Eu coloquei mesmo só para teste, mas não é recomendado. Vocês podem ver que a gente tem vários recursos aqui dentro, ó. E aqui, ó, a gente mostra o tipo de recurso, como grupo, volume boot, né? Tabelas de roteamento, compartimentos, ó, inclusive mostra que o compartimento ele é um recurso e dentro do meu root, ó, eu tenho outros compartimentos aqui. Eu tenho instâncias também aqui dentro, ó. Então assim, pessoal, eu tenho, ó, políticas, eu posso aplicar políticas para cada compartimento que eu tenho, tá? Então eu também consigo ter um pouco mais de detalhes sobre os recursos que eu tenho em cada compartimento nesse Compartment Explorer, ok? Bom, voltando aqui para o nosso PTT então, pessoal. Um outro conceito, né, que também é bem importante é o conceito de regiões e domínios de disponibilidade, né, que a gente chama de Region Ends, né, e Availability Domain, tá, que é o que a gente chama de AD. Tá? Esses conceitos são bem importantes, tá, pessoal? Porque é o seguinte, ó, o que é uma região? Tá? Uma região é uma área geográfica, tá, dentro de algum país ou continente. Tá? Por exemplo, a gente tem aqui o Brasil, né? E a gente tem São Paulo. Então, São Paulo é uma região, tá? Eu vou mostrar isso para vocês. E dentro de São Paulo, né, que é uma região, nós podemos ter o que a gente chama de domínio de disponibilidade. O que é domínio de disponibilidade? É um ou mais data centers dentro daquela região, tá bom? Então, região, uma área geográfica, tá? Física, dentro de algum país ou continente. Domínio de disponibilidade são um ou mais data centers dentro daquela região. E aí é o seguinte, pessoal, alguns recursos, né, que a gente tem no OCI, eles são específicos de uma região, como por exemplo uma VCN, tá? Uma VCN ela é específica de uma região, mas ela abrange, né, todos os domínios de disponibilidade. E na VCN a gente tem também o que a gente chama de subnet, tá? Subnet, por exemplo, ela pode ser específica de uma região, o que é recomendado pela Oracle, porque é mais flexível, mas ela também pode ser específica de um domínio de disponibilidade dentro daquela região.
Alguns outros recursos, como por exemplo uma instância, né, uma computer instância, né, ela é específico de um domínio de disponibilidade. Então, por exemplo, quando você tem uma instância, né, você vai ter uma instância que você vai criar dentro de um domínio de disponibilidade, né. Eu vou mostrar isso para vocês depois, que a gente tem como marcar lá, né, os domínios de disponibilidade que você quer para poder fazer a criação de uma instância. Tá? Então, ficou claro esse conceito? Vamos lá para eu poder mostrar para vocês um pouquinho na prática. Então, já aqui no OCI, pessoal, olha só, se eu vier aqui um pouquinho mais abaixo, ó, Administration Region Manager, tá? Vocês vão conseguir verificar que, olha só, a minha região, né, que eu estou utilizando é São Paulo, tá? Só que eu tenho outras regiões aqui, ó, Austrália, em Sydney, né, a gente tem Melbourne, a gente tem Montreal, Toronto, Frankfurt, enfim, a gente tem várias regiões aqui. A minha é São Paulo, tá? Beleza, e aí dentro das regiões a gente tem os domínios de disponibilidade. Por exemplo aqui, ó, se eu for criar uma instância que é específica de um domínio de disponibilidade, quando eu estiver fazendo a criação aqui da minha instância, olha só, eu preciso especificar, olha só, o meu Availability Domain, que é o meu domínio de disponibilidade, né? No caso São Paulo só tem um, né? A minha região São Paulo só tem um domínio, então eu vou utilizar esse aqui. Mas tem outras regiões, olha só, deixa eu abrir aqui uma outra aba, eu já tinha até deixado aqui pra gente, ó, pra gente poder ver, né? Que olha só, São Paulo a gente tem apenas um domínio de disponibilidade, mas olha só, se a gente for aqui em Frankfurt, ó, a gente tem 3. Então eu poderia escolher um outro domínio de disponibilidade para alocar a minha instância, tá bom? Voltando aqui, né? Então olha só, nesse caso aqui, né, a instância ela é específica de um domínio de disponibilidade, mas se eu vier aqui, por exemplo, na minha Virtual Cloud Network, se eu entrar aqui dentro, ó, da minha Virtual Cloud Network, né, essa minha VCN aqui, ela é específica de uma região, tá? E aqui em subnet, ó, se eu for criar uma subnet aqui, ó, eu posso dizer que essa subnet ela vai ser da minha região, ou seja, vai englobar todos os meus domínios de disponibilidade, ou eu posso simplesmente criar uma subnet para um domínio de disponibilidade específico. Tá? Então tem como a gente fazer esse gerenciamento de recursos, né? Alguns recursos entre regiões e domínio de disponibilidade. Beleza, pessoal? Bom, uma outra terminologia, né, pessoal, que a gente já até adiantou aqui nessa aula, né, é o que a gente chama de VCN, tá? Que é o Virtual Cloud Network. É basicamente uma rede virtual na nuvem, tá, pessoal? Uma VCN, tá? Ela é basicamente uma rede tradicional, como eu mostrei lá para vocês, tá? Ela vai ter subnet, ela vai ter tabela de roteamento, lista de segurança, gateway, tá? E como eu falei, olha só, uma subnet ela vai residir, né? Vai residir em uma única região, tá? Mas ela vai incluir todos os domínios de disponibilidade. E daí dentro a gente tem a subnet, né? Que pode ser em um único domínio ou abranger todos os domínios de disponibilidade, como eu falei para vocês, é o que a Oracle recomenda porque é mais flexível, né? E quando você vai, por exemplo, criar uma instância, você precisa primeiro configurar ao menos uma VCN, até porque a gente precisa de IP, né, nessa instância, até para poder acessar essa instância, então a gente precisa ter pelo menos uma VCN configurada, tá? Já mostrei um pouquinho dela lá no nosso OCI, então vamos passar para a próxima terminologia. Bom, pessoal, e para a gente fechar a aula de hoje, né? Parte 1 dos principais conceitos e terminologias, a gente tem o que a gente chama de instance, né? Que a gente também já viu um pouquinho na aula de hoje. Pessoal, uma instance, tá? Ela é basicamente utilizada para poder identificar uma máquina / servidor, né? Que pode ser uma VM, né? Que eu acredito que todo mundo deva saber o que é uma virtual machine, é uma máquina virtual, ou um bare metal, tá? Que é um outro termo que a gente vai falar na próxima aula, na parte 2. Basicamente, um bare metal é uma máquina física, né? Nós podemos ter uma máquina virtual ou uma máquina física, né? E aí, depois que a gente cria, né, a nossa instância, a nossa instância, a gente pode acessar a instância, fazer, por exemplo, a instalação de um banco de dados Oracle, enfim, tá? A instância é basicamente para isso, né? Então, vamos lá para o nosso OCI para poder mostrar isso para vocês. Então, aqui no OCI, pessoal, a gente já viu um pouquinho, né, de como que faz para poder criar uma instance, né? Eu vou mostrar numa próxima aula como que a gente faz para poder criar uma instance, para depois a gente poder instalar um banco de dados, mas vamos por parte, né? Vamos entender primeiro o que é, né? Então, olha só, já falei um pouquinho disso para vocês. Então, olha só, se eu clicar em Create Instance, né, eu posso fazer uma série de coisas, né? A gente já aprendeu, por exemplo, aqui o que é um compartment. Então, agora, isso é que eu falo para vocês que é interessante, pessoal. Se eu não explico para vocês o que é um compartment, e eu chego aqui, pessoal, vamos criar uma instância, beleza? Vamos lá, compartimento de produção. Cara, tu vai ficar perdido, tu fala, beleza, mas o que é um compartment? Agora você já sabe o que é,
né? É um espaço que você tem para poder isolar os seus recursos. Você pode fazer esse isolamento, é recomendado, né? Isolar recursos de produção, isolar recursos de desenvolvimento. Então isso que eu acho interessante, fazer a criação de uma instância, mas você já sabendo o que significa essas terminologias aqui, tá? A gente pode ter aqui um sistema operacional, mas o que eu quero mostrar para vocês é isso daqui, tá? O shape é um outro termo que eu vou falar para vocês também na próxima aula, tá? Já tá aqui no nosso escopo, né? Mas eu não falei ainda, porque como eu falei, são muitos termos, muitos conceitos e terminologias, então isso vai ser abordado na próxima aula, tá? Mas olha só, pessoal, deixa eu ver se aqui dentro do shape, eu acho que eu tenho como... A gente já sabe aqui tem a questão do domínio de disponibilidade, já aprendemos também. Eu acho que é aqui dentro do shape. Olha só, aqui dentro do shape, pessoal, eu posso escolher, né, utilizar o tipo de instância. Olha só, instance type, que foi o que eu falei lá para vocês. A gente pode utilizar uma virtual machine, que é uma máquina virtual, ou um bare metal machine, que é uma máquina física. Só que tem um pequeno problema aqui, né? Se você tiver uma conta free, né, no OCI, né, você vai ter que utilizar uma máquina virtual. Olha só, always free, tá? Então você não pode utilizar um bare metal se você não tiver uma conta, né, com saldo na OCI. Então, nesse caso aqui, né, quando a gente for fazer a nossa criação, a gente vai sempre utilizar o always free. Quando você cria a sua conta OCI, você tem um valor para você poder gastar, mas depois a sua conta se torna free. Então é interessante que a gente já utilize recursos, né, free, para quando expirar a gente continuar utilizando os nossos recursos, ok? Então, só o que eu queria mostrar para vocês agora, né, é a questão do instance type, né, que a gente pode ter virtual machine ou bare metal, tá? Então, ó, vou selecionar isso daqui. A gente pode ter aqui também a questão, olha só, do Virtual Cloud Network Compartment, onde que vai estar alocado a questão de networking, né? Então tem todas essas configurações, ó, a questão de subnet, ó, uma subnet regional. Então assim, pessoal, tem bastante coisa aqui para a gente falar sobre a instance, né? Não abordamos ainda todas as terminologias, como por exemplo o shape, que nós vamos falar na próxima aula, mas para poder fazer a criação da instância é basicamente aqui, ó. Compute Instance, e a gente vai fazer depois, na prática, a criação de uma instância, depois que a gente tiver abordado todas as terminologias, para você saber exatamente o que você está fazendo, não simplesmente criar uma instância sem saber o que são essas terminologias aqui. Beleza, pessoal? Então foi isso para a primeira aula, né, sobre conceitos e terminologias, parte 1. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido todos os conceitos e terminologias, e vejo vocês na próxima aula.